Eu ia parabenizar os medalhistas brasileiros e passar quem ganhou medalha, né? Num parênteses aqui, mas a hora que a gente puder. Tá bom. Nós vamos conversar agora e depois nós vamos falar mais sobre a Olimpíada, sobre o futebol. Nós vamos conversar agora com Adalto Silva. Ele tem uma história muito interessante, muito curiosa. Ele jogou futebol na Albânia, no time da Série B da Albânia. Vocês vão dizer, tá bom, é diferente, é raro e tal. Mas ele teve uma série de problemas por uma questão religiosa. Esse é um mote que a gente está vendo aqui no Brasil também, algumas pessoas mais radicais de outros setores. Mas aí o Adalto, ele é cristão e quando ele fazia gozo, quando ele fazia alguma coisa importante, ele fazia alguma manifestação cristã. Eu não sei exatamente qual, ele vai nos explicar. E isso gerou problemas para ele. Adalto, muito bom dia para você. Conta pra gente essa história, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os amigos da Jovem Pan. Realmente foi bem atípico, onde eu tive diversos problemas aí com essa questão religiosa, né? Em alguns momentos sentia meio que ficava meio de canto, né? Por ser cristão e tudo. Vale lembrar que na Albânia a maioria da população segue o islamismo, né? E em muitos momentos eu não me sentia bem aceito dentro da equipe. E tive alguns problemas lá. Qual era o sinal que você fazia? Era o sinal da cruz? Era isso? Qual é a sua religião, Adalto? Sim. Sinal típico, né? Aquele sinal que você faz quando vai entrar em campo, né? Que é normal, todo atleta faz aqui no Brasil. E lá não era muito bem aceito, né? Eles olhavam meio de canto. Cheguei até a ter um episódio onde um diretor pediu para não fazer mais, principalmente quando os jogos eram transmitidos, né, em rede nacional. Porque, segundo ele, eu poderia ter problemas, né, na cidade. Diferente, Zé Manuel. E você se sentia incomodado com isso, Adalto, ou não? Assim, você se sente, né? Primeiro porque aqui no Brasil temos uma miscigenação muito grande, então a gente acaba que não passa muito por essas situações, a gente vê, mas é muito raro, né? Querendo ou não, nesse sentido, eu acho que aqui no Brasil são os privilégios. E lá não, lá já era algo bem sério mesmo, eles olhavam de canto, eles ficavam cochichando, eles não gostavam, pediram para não fazer gesto cristão nos jogos. Quando eu ia aquecer na beira do campo, que tinha alguns torcedores assim perto da área de aquecimento, eles ficavam sempre falando, né, em albanês, e dava para entender um pouquinho, porque tem um xingamento lá que ele é bem tradicional, eles usam muito, né. E eles usavam esse xingamento e depois falavam brasiliano, cristão, tipo, então eles me xingavam e depois falavam que, praticamente explicavam, né, o porquê do xingamento, que seria por eu ser um brasileiro cristão. Bruno Prado. Adalto, e quando você foi contratado, alguém te alertou sobre a questão religiosa? Como é que funciona uma conversa para jogar na Albânia ou em algum país que tem alguma marca assim muito forte em relação à religião ou qualquer outra coisa? Bom, me avisaram sobre a maior parte da população não ser cristã, mas até então, né, nada que veio chamar minha atenção, porque eu já esperava isso quando eu saí do Brasil, eu já esperava que eu pudesse encontrar novas culturas, novas religiões, enfim, né, mas nada que viesse me prejudicar tanto como me prejudicou lá. Eu senti que em alguns momentos isso me prejudicou dentro de campo mesmo, em relação a jogos, na competição. Tinha jogos que eu era titular e ia bem, a equipe ganhava, e no outro jogo eu nem entrava. E aí era algo assim que não tinha muita explicação. O Flávio, há um contexto lá que assim, eu tinha visto que 56% da população é muçulmana, há 15% de católicos e há um número menor de ortodoxos. O Papa Francisco visitou a Albânia, se não me engano, em 2014, e o presidente lá, o governante, era inclusive católico, mas o mote da visita, inclusive, era para falar que, assim, para divulgar, para apregoar, que não se usasse a religião para atacar os outros, para uso de violência, porque há uma disputa, né, entre os grupos religiosos pelo controle do país, em disputas políticas. Então há essa coisa aí, essa queda de braço ali, né, inclusive tipo Irã, né, ligando o governo. De governo. O Adalto, aí você fez o quê? Você parou de fazer o gesto cristão ou você saiu por causa disso? Como é que você resolveu o problema?
Na verdade, eu tenho hoje 23 anos, né? Eu tô hoje no meu 3º ano como atleta profissional. Não estive perto dos grandes centros aí na minha formação, na minha categoria de base. Não peguei clubes estruturados, como os atletas em São Paulo tem, por exemplo, ou no Sul, sou do Pará, né? No interior do Pará. Então, acabou que quando eu saí para a Europa, eu tinha jogado apenas em um clube no Acre, na primeira divisão do estadual do Acre. E ali eu via como uma oportunidade da minha vida, né? Então, acabou que eu suportei muitas coisas e fiquei até o fim do contrato. Mesmo com todas essas dificuldades, além de terremotos, eu passei por 4 terremotos na Albânia. Falou que eu e a família pedindo para voltar e tudo, e eu me mantive lá. E eu acabei vindo embora por conta da pandemia da Europa, né? Fechou tudo, lockdown, não tinha muito o que fazer e acabou que eu tive que vir embora. Dá para escrever um livro, hein? Essa sua passagem pela Albânia, meu Deus do céu. E agora, Adalto, o que você pretende fazer? Só que eu esqueci o nome dele. Bom, agora eu tô aguardando um contrato de um clube de São Paulo, né, pra jogar na Copa Paulista agora, que vai iniciar em setembro. Tem outra proposta aqui também de Brasília e aguardar e ver o que vai acontecer, né. Futebol hoje em dia, infelizmente, não depende só do que você faz dentro de campo. Flávio, posso fazer uma pergunta pro Adalto? Claro. Como é que era o nome do time que você jogava lá, que eu leio aqui, mas eu queria saber como é que é a pronúncia certa. Combine Petim. Viu, Flávio? Pensa que é fácil? Você aprendeu a falar albanês? Aprendi algumas palavras, mas é bem difícil. Eu demorei mais ou menos um mês para conseguir falar obrigado, né? Então fala agora. Eu vou ver se eu consigo repetir para você aí, agradecendo a sua entrevista. Então eu vou me despedir aqui, né? A gente tá chegando ao fim, certo? Eu vou me despedir aqui e deixar um obrigado em albanês. A todos os amigos aqui da Jovem Pan, Falem Dert. Ave Maria. Falem Dert. Falem Dert. Falem Dert. Acho que eu vou demorar um mês aqui. Melhor não, Flávio, deixa pra lá. Um grande abraço, viu, Adalto? Obrigado por nos atender. Boa sorte na sequência da carreira. Muito obrigado, amigos. Valeu, valeu. Abraço. A vida não é fácil, não. Uma pessoa sai do Brasil e encontra uma série de dificuldades e não nos cabe julgar regimes. Um amigo meu que foi preso num país aí, que era proibido bebida alcoólica, ele fez a bebida. Ele fez em casa, né? Não vou falar quem é, começa com V, iniciais, Vampeta, e termina com Vampeta, né? Então, é muito complicado esse tipo de situação. Até aqui dentro do nosso país tem uma série de pessoas que brigam em cima de religião, essas coisas. Eu aprendi com a vida que cada um cuide de si, cada um sabe da sua vida. Mas a gente não pode bater com a cultura dos caras, já que eles estão no país deles, né? Não dá nem... Tá certo, Bruno? Não dá nem pra criticar. Eu acho que tolerância cabe, né, Bruno, em qualquer lugar. Vai né? falar isso pro cara. É um país em que não é 100% de uma religião. Eu dei os números aqui, não, sei, e o respeito deveria existir, né? Deveria, mas o ser humano não é assim, né? Não é. Existem muitos conflitos, né, no mundo devido à religião. Não é o que tinha que acontecer, né? Acho que todo mundo tem que ser aceito em qualquer lugar, independente de qualquer coisa, independente da sua religião ou de qualquer outro fator. E muitas guerras no mundo começaram pela questão religiosa, né? Então é uma coisa muito difícil, né? Uma coisa complicada, que eu não vejo muito jeito não de terminar. Tem lugares que não tem como. Você terá esse tipo de coisa acontecendo, o que é uma pena, né? O que não deveria acontecer. Cada um pode ter a religião que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Eu também penso assim, eu uso meio como um dogma da minha vida a música do John Lennon, né? O Imagine. Quem não conhece a tradução, dá uma olhadinha. É o meu dogma. Você tem que procurar viver da sua maneira, respeitando, obviamente, as ideias dos outros, ponto. E aprendi com o mestre Cláudio Karsug, mais aqui ao lado, né? O John Lennon bem mais antes, quando ele diz o seguinte: eu não quero convencer ninguém das minhas opiniões. Eu simplesmente coloco as minhas opiniões. Pronto.
Quem concordar, concordou. Quem não concordar, não concordou. Não ganho nada se convencer as pessoas e não vou perder nada se as pessoas tiverem as opiniões delas mantidas. Tá tudo certo. Acho que essa é uma linha bem legal de se colocar. Sem dúvida, sem dúvida. E foi interessante ouvir o Adalto e essa experiência que ele teve num país diferente. A gente faz muito isso aqui aos domingos, né? E é bem legal você conhecer as andanças de jogadores brasileiros por países sem muita tradição, totalmente diferentes, né, Flávio? E a gente, de vez em quando, se depara com histórias interessantes. A gente estava falando de medalha.